Boa tarde a todos. Então chegou o momento de nós agradecermos ao Pai pela nossa presença junto ao Consolador. Agradecer ao Pai por a nossa vivência, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pela nossa família em geral. Não só a família do nosso lar, mas a família universal, que se põe à disposição para que possamos progredir. Agradecer pelo animal que temos, agradecer pelo pet, agradecer, enfim, Senhor, pela Tua bondade em nos consolar. Agradecer por este momento em que aqui estamos, recebendo dos nossos irmãos da espiritualidade a força necessária para que o amanhã seja melhor do que o hoje e que possamos sempre estar à disposição destes amigos, para podermos trabalhar, para podermos nos organizar, vinculando os nossos pensamentos aos pensamentos deles, para que possamos ter os dias melhores, mais saudáveis, mais objetivos, e mais rumo a Ti, Senhor. Por isso queremos Te agradecer. Muito obrigado. Fique conosco, Senhor. Vá conosco onde formos, porque precisamos muito de Ti. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. É uma alegria estarmos juntos aqui na nossa casa de oração, para que nesse período, nós possamos nos desligar do mundo exterior e fazer aquela parte que é tão importante, nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, nós desenvolvermos aquele contato com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, que já se encontram aqui na nossa casa, trabalhando incessantemente para nos auxiliar. E essa palavra, o trabalho, como é importante o trabalho em nossas vidas, que muitas vezes nós, gostamos de dizer: como é bom estar descansando. Então, na mensagem de hoje, que é do livro da Esperança e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro da Esperança, então, foi ditado a Chico Xavier por seu mentor, Emmanuel. São 90 lições encantadoras, que são passagens do Novo Testamento e umas que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro da Esperança é aquele livro para a gente ter próximo de nós, porque como são várias lições, cada dia é um dia em nossa vida, e ao abrirmos ela nos traz aquela mensagem tão necessária para nós passarmos aquele dia. Então, o livro da Esperança, ditado, pelo Espírito Emmanuel, esse Espírito, ele é um Espírito que viveu na época de Jesus, ele era um senador romano, ele se encontrou com Jesus numa praia. Ele tinha então uma filha com uma doença, a lepra, que era uma doença muito mal vista na época. Ele conseguiu então a transferência, que ele morava em Roma, ele foi lá para Cafarnaum, onde estava Jesus. Todos falavam dos milagres de Jesus. E ele no íntimo era uma pessoa ainda,
senador romano, cheio de orgulho, não é? A posição. Ele não ia falar com aquele profeta que o povo todo falava, que fazia milagres. Mas no íntimo dele, ele queria sim que também Jesus curasse a filha. E teve um encontro com Jesus numa praia. E Jesus, que quando encontrava cada um, esse espírito celeste, já sabia o que cada um pensava, pediu a ele o que ele queria. Mas aí na história, né, no livro Há 2000 anos, relata, ele não lembra se ele meio que dormiu ou não, mas nessa conversa com Jesus, ele meio que adormeceu. E Jesus disse a ele que para ele seguir Jesus. E ele disse que não ia seguir, enfim, porque ele era romano, como é que ele iria seguir aquele nazareno tão simples, que andava pelas vilas com seus seguidores? Isso nunca passaria pela cabeça. E Jesus diz a ele, então, que ele teria um caminho de muita dor e sofrimento. E a esposa dele, que tinha muita fé, orava a Jesus para que a filha fosse curada. E nesse encontro, Jesus, que já conhece tudo que nós pensamos, tudo que vai no nosso íntimo, ele já sabe, fez então a cura dessa filha. Ele chega em casa e a mulher vem ao encontro dele e diz: a nossa filha está curada. E ela sabia que ela, pela intercessão de Jesus, mas ele ficou ainda em dúvida. E aí, então, nos relatos dos livros, conta as várias encarnações que o Públio Lentulus teve até no Brasil, passou por muito aprendizado, por muito trabalho, por muita transformação, até se tornar um mentor do Chico Xavier, que escreveu inúmeras obras e nos trouxe então o Livro da Esperança. E o nosso texto é no capítulo 82 e nos fala do auxílio do alto. Essa palavra é muito bonita, porque nós, quando menos nos percebemos, nós estamos pedindo auxílio do alto. Cada um, às vezes, da sua maneira, outros, muitas vezes, também não sabem como recorrer. Então, no auxílio do alto, ele vem, nesse livro, ele explica de maneira assim muito simples, com exemplos da natureza, exemplos do dia a dia, para a gente conhecer, não é, as mensagens que Jesus disse, que foram passadas a nós através dos evangelistas que viveram com ele. Então, esse auxílio do alto vem nos falar aquela mensagem que se encontra no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo bem curto, quem puder ler. E o Evangelho, às vezes, é nosso livro de cabeceira também, porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem os ensinos morais de Jesus, que são a nossa fortaleza para nós vivermos melhor aqui nesta nossa existência. Porque nós, queridos irmãos, somos a soma de várias existências. Então, em nós ainda existem as nossas dificuldades de poder viver melhor, de poder conviver melhor, de ter aquelas palavrinhas que nós tantos ouvimos: tolerância, compreensão, compaixão, bondade, amor. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui na nossa biblioteca tem vários formatos, não é? Com letra grande, pequenininho de bolso. É um livro para a gente ter lá na nossa casa, sim. Para a gente abrir quando acorda de manhã, ler uma mensagem, às vezes ler 2 vezes. Uma vez eu estava estudando e eu não conseguia entender, então uma voz me disse: mas então, Isabel, leia 10 vezes até você entender. Mas como eu também sou essa pessoa que comentei que tenho muitas dificuldades, eu ainda estou na minha jornada evolutiva. E por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, às vezes, as explicações das máximas de Jesus para nós trazermos para o nosso dia a dia e encontrarmos a racionalidade daquelas frases.
Porque senão é a mesma coisa que ele diz: buscai e achareis, pede e receberás. Se nós não temos a compreensão mais lógica do que seja, a gente não sabe o que vai buscar às vezes, ou a gente busca aquilo que não é o correto buscar. Então, nessa máxima do buscai e achareis, ela já vem nos dizer, quando se diz o buscai, é uma ação, é um movimento que nós vamos precisar fazer. E também no Evangelho nos diz que nós precisamos saber o que buscar na nossa vida. Quando nos é pedido para que nós possamos parar um tempinho, que nem hoje, todos nós estamos aqui na Casa Espírita. Nós viemos buscar consolo, nós viemos buscar as vibrações fortalecedoras para a nossa saúde, nós viemos buscar calma para o nosso coração, que quantas angústias temos em nós às vezes. Então isso também pode ser uma busca, mas eu já tenho uma busca clara. Então eu fiz um movimento, eu vim até a Casa Espírita. Estando aqui na Casa Espírita, eu vou ter que fazer a minha parte procurar me concentrar, procurar às vezes tirar aqueles pensamentos nebulosos e ficar aqui esse instante aqui unicamente, me colocar humildemente a Deus, a Jesus, fazer as nossas preces. Então, o buscar desta mensagem exige um esforço nosso. E através desse esforço eu vou encontrar. Quando a gente está aqui na nossa casa de oração, não é? Quando a gente consegue se desprender um pouquinho, nós sentimos que somos envolvidos por ideias renovadoras, por pensamentos diferentes. É que nós ao nos colocarmos humildemente, sintonizamos com os benfeitores de luz. E como podemos sempre às vezes nos sintonizar com os benfeitores? É o nosso comportamento. É lá quando Jesus nos seus encontros com o povo dizia: tenha tolerância, tenha compreensão, tenha bondade, porque a nossa transformação íntima, queridos irmãos, faz com que eu sintonize numa faixa de vibração que aí me conecto com os espíritos mais elevados que vão conseguir me trazer essas vibrações para mudar aquele meu pensamento viciado às vezes na raiva, aquele meu pensamento constante de ódio, de medo, ou quantos irmãos também sofredores pela depressão que não conseguem enxergar alegria no dia a dia. Então, vir à Casa Espírita nós viemos com um motivo, é o nosso buscar. Temos que ter a direção do que nós vamos buscar, porque senão a gente é que nem um catavento, não é? O vento bate, ele começa a girar, o vento para, ele para, mas ele depois se ligado a uma força mecânica, ele vai gerar energia. Então com nós também, essa mensagem, nós precisamos fazer um esforço para que a gente atinja algo. E no livro da Esperança, ele fala muito claramente essa mensagem. Olha, ele nos diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, essa palavra transformada parece, se nós olharmos ela materialmente, eu vou pedir a Deus que eu passe num concurso público. Eu vou pedir a Deus que eu consiga um trabalho que eu ganhe mais. Se eu olhar assim, é extremamente material. E eu preciso compreender que essa mensagem me diz que ela precisa do meu movimento, que é um movimento através do trabalho. Quantas vezes a gente entende que a pessoa que não se esforça, a pessoa que não busca algo melhor para si, ela vai ficar estagnada. E a água parada acaba estragando. Nós ficando parados também, a nossa energia não se movimenta.
a nossa energia não se transforma. Então ele veio transformar esse buscar para nós compreendermos melhor nessa mensagem que mostra então o pessoal fazendo uma casa, uma obra. E ele nos diz: a inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. Então a ideia de uma casa surgiu, mas alguém vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar para essa casa acontecer. Ele também nos diz que em toda parte a natureza encarece o apoio divino, porém é necessário do esforço humano. A gente vê a imagem de um lavrador trabalhando. Ele nos diz: o lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. Então é como nós. Também tem aquela história que muitos já ouviram. Então tinha um jardim muito lindo, muito bem cuidado, as árvores podadas, a grama curtinha, tudo muito bem organizado. Aí passa uma pessoa e vê o proprietário do terreno lá cuidando e diz para ele: mas que bênção, que maravilhas que Deus lhe deu. E ele olha para ele e diz: tu imagina se tu tivesse visto como era esse jardim quando era só Deus que cuidava. Então, queridos irmãos, o esforço através do trabalho nos chama em todas as ações da nossa transformação. O lavrador até vai ter que fazer um grande esforço, cuidar, para no final do plantio, de todo o cuidado que teve, a safra dele poder vingar. Então, esse buscar e achareis somos nós. Nós buscamos algo, mas para nós encontrar, para nós batermos na porta e ela se abrir, vem nos dizer que nós temos que fazer a nossa parte. Um atleta, por exemplo, ele vai se preparar para ele ganhar a competição, mas junto com esse atleta vai ter mais 10 atletas. Muitos poderão pensar assim: vamos orar para que Deus, tenha um atleta de preferência, que Deus faça que ele ganhe. A oração não seria bem essa. A gente pode orar e dizer: vamos pedir a Deus que dê o bom ânimo, que dê a perseverança, que dê a resiliência para o meu atleta poder treinar muito, se esforçar muito, e depois esse atleta pode receber essas nossas intenções. E aí ele vai ter que se dedicar muito, vai ter que treinar umas 10 horas por dia, não vai ter domingo. E se ele for extremamente dedicado, ele poderá competir com os outros 10 e vencer. Então, queridos irmãos, para tudo que nós queremos em nossa vida, nós temos que ter uma direção. E através do nosso esforço, nós vamos conseguir alcançar. E aí, as preces são aquelas fundamentais para eu encontrar o quê? A resiliência. Para eu também pedir a Deus se aquilo que eu estou buscando, será que é aquilo mesmo que é necessário para nós? Porque, como eu comentei, nós somos uma soma de várias encarnações. Cada passagem aqui na Terra, nós vamos nos melhorando, não é? Podemos, às vezes, parar, nunca vamos voltar para trás, mas precisamos do nosso esforço. E será que nós estamos fazendo a nossa parte, queridos irmãos? Através das nossas preces, pedir o que a Deus? Pedir força, pedir esperança quando a gente já desistiu de atingir tal objetivo, pedir tolerância, pedir paz, pedir tolerância, força e coragem. E também pedir a Deus assim: meu Deus, será que isso que eu tanto quero, que eu estou tanto buscando, é o que é para mim?
Será que é isso mesmo o meu caminho? Quando nos colocamos humildemente ao nosso Criador, nós somos ouvidos. Porque muitas vezes, pela nossa vaidade desenfreada, às vezes por aquele orgulho, nós nos iludimos, traçamos um caminho para a nossa vida e não é esse caminho que a gente deve seguir. Por isso a importância da nossa busca pela nossa espiritualização, a nossa vinda na casa espírita, a gente buscar livros que nos tragam luz, mensagens construtivas, porque a gente sabe que o nosso dia a dia é bombardeado de notícias trágicas, de muitas situações que a gente nos pede. Nossa, que mundo conturbado que a gente vive. Olha, até me desespero, até perco a esperança, porque parece que nada muda. Então, queridos irmãos, eu convido nessa hora que muitas vezes nós passamos a gente se lembrar que quando Jesus veio era um tempo de muita provação, de muitas desigualdades, de muitos sofrimentos. E ele veio, trouxe aquela mensagem, se passaram reinados, Roma, que era poderosa, desapareceu, não deixou vestígios. E quantas outras civilizações, reinados, também com suas tripudiações sobre o povo, todos passaram e a mensagem redentora de Jesus ficou. Porque quando se fala do amor ao próximo, é uma força que nos nutre. Porém, precisa sempre do nosso esforço para buscarmos o nosso crescimento. E aqui ele também nos diz: ajuda-te que o céu te ajudará, proclama a sabedoria. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos diz que essa frase é o princípio da lei do trabalho e da lei do progresso. O progresso é filho do trabalho que põe em ação as forças da inteligência. Através do nosso trabalho, nós desenvolvemos a nossa inteligência. Quando temos um problema para resolver e buscamos, não é, com decisão, tentar encontrar a solução. E quando encontramos, quão felizes não ficamos em ver que tivemos a capacidade de resolver o que parecia difícil. O desafio que nós nos fazemos, às vezes, nós nos enfraquecemos, achamos que não temos capacidade de encontrar algo ou de fazer, pois tudo ao nosso redor, às vezes, nos coloca como se apenas algumas pessoas fossem as que têm mais potencialidades, mais capacidades. Mas quando, queridos irmãos, nós nos lembrarmos que nós somos pessoas únicas, não existe outra pessoa igual a nós, fisicamente e espiritualmente, a não ser os gêmeos, que daí às vezes, vai ser a mesma formação física. Então, quão especial é sabermos que nós somos um espírito imortal. Quão especial sabermos que temos tantas potencialidades em nós que podemos desenvolver, podemos crescer e não olhar às vezes aquele mesmo jardim tão bem cuidado. Não, Deus deu a terra a ele, mas ele teve que lavrar a terra, plantar as flores, plantar as árvores e todo dia ir lá cuidar. Por isso que nós também somos capazes de nos desenvolver. Muitas vezes são os nossos ainda, os maus instintos que, quem sabe, e é certo, viemos agora nessa encarnação trabalhar esses maus pendores, como se diz, porque tem uma pessoa, que essa pessoa sou eu. A minha mãe tinha um jardim muito lindo e quando eu casei eu pedi as mudas para ela. Ela dizia, não vou dar as mudas para Isabel, porque ela não sabe cuidar e o jardim não vai florescer. As minhas mudas vão para lá, vão morrer. E realmente eu era assim. Depois que a minha mãe faleceu, eu tenho um pequeno jardim lá na minha casa,
mas não é fácil cuidar do jardim como a minha mãe cuidava. Então mostra que a preguiça ainda em mim está se manifestando, porque eu preciso ter disciplina, todo dia ir lá, regar, cortar, podar, ajeitar para ter um jardim como a minha mãe. Mas ainda é uma imperfeição em meu espírito que eu tenho que aprender a trabalhar. E a gente consegue, sim, diz que quando nós buscarmos a boa vontade, diz que a boa vontade em nós é a transformadora das nossas dificuldades. Mas já faz uns 10 anos que eu estou cuidando do jardim, ele está melhorando. E ele também nos diz assim no livro: isso no fundo equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Deus sempre está junto de nós. Nós é que nos afastamos pela nossa imprevidência. Hoje de manhã eu estava fazendo o almoço e quando eu vi, eu sabia que eu vinha agora de tarde para cá. E eu estava lá, então eu boto no telefone, eu estava ouvindo lá notícias. Aí o Alcimar olhou para mim e disse: Isabel, mas tu acha interessante ouvir isso? Eu disse: não. Aí eu já mudei. Então, queridos irmãos, para vocês verem como eu já sabia do meu compromisso, mas eu mesmo assim, quando eu me dei conta, eu estava numa rotina que não é correta. Eu preciso fazer a minha boa parte, ter a boa vontade de me sintonizar com algo mais elevado, ainda mais que eu sabia que eu ia estar aqui. Quando nós viemos aqui na palestra, a gente sabe que eu também sou influenciada através dos benfeitores espirituais, para que eu também possa falar, além do que eu tenho planejado, mais coisas, mais mensagens, que muitos dos que estão aqui desencarnados e os encarnados também vai lhe fazer bem em ouvir. Mas eu preciso fazer a minha boa parte e ter a boa vontade. Então se diz que Deus invariavelmente está sempre enviando para nós as forças, entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Aqui diz o mínimo. Então vocês pensem bem como Deus nos ama infinitamente. Se nós dermos um pouquinho de nós, Ele já vai atuar sobre nós. E também nos diz: desta maneira será filho das tuas obras, terá delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Como é lindo a gente saber disso, receber uma recompensa porque a gente fez, porque a gente construiu. É como nós irmos para a escola, nós temos todos aqueles anos para passar, através do nosso esforço, e como a gente ficava feliz, não é? Quando terminava o ano e a gente ia para outro ano. Depois terminou o segundo grau, começou quem pôde, né? Agora hoje em dia é tão maravilhoso que é tão mais fácil poder acessar uma universidade, não é? Tem várias formas, mas como é maravilhoso as nossas conquistas. Então, queridos irmãos, nessa mensagem do auxílio do alto, que é buscar e achareis, se baseia sempre no nosso esforço. O primeiro passo vai ser nosso, através do nosso esforço, do nosso crescimento, através do trabalho. Nada vem sem esforço e eu vou achar aquilo que eu me preparei. Então também buscar se conhecer, buscar perceber se o caminho que nós escolhemos, se a gente está em dúvida, fazer as nossas orações sinceras quando finda o dia, agradecer pelo dia e já pedir: se eu estou, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Meu Deus, me guia, meu Deus, vem trazer uma luz sobre a minha família. Para quê? Para que eu tenha paz, equilíbrio e harmonia, e que eu possa cada dia lembrar que eu sou imortal. Mas nessa imortalidade eu sempre vou ter que prestar contas de todo o bem que eu fiz e de todo o mal. Que nós possamos, queridos irmãos, que nem hoje estarmos na nossa casa espírita,
sempre colocar nas nossas orações que Deus nos mostre o caminho do bem, que as nossas imperfeições nós tenhamos força para trocá-las, não digo por perfeições, mas um pouquinho melhores, para que nós deixamos para trás muitas mágoas, que essas mágoas geram em nós as doenças, nos ligam ao passado doentio. Então, queridos irmãos, a prece é o meio da nossa comunicação com o plano espiritual. No nosso silêncio íntimo, nós podemos buscar amparo, proteção e auxílio. Que nós possamos buscar sempre o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento no trabalho, a nossa paz na nossa família, a nossa saúde. E assim, não é? Fazendo os nossos pedidos, tomando as ações necessárias do esforço próprio, a porta vai se abrir e nós encontraremos as bem-aventuranças que Jesus nos falou, que aquele que segue os seus ensinamentos encontra paz, equilíbrio e harmonia. Então, nós continuando com o nosso pensamento sereno, vamos fechar suavemente os nossos olhos e vamos todos pedir a Deus de infinito amor, infinita bondade. Hoje, Deus, queremos te pedir forças, pois tu que sabes o que vai no nosso íntimo, tu, Deus, que sabes de tudo que pensamos, de tudo que agimos, de tudo que fazemos. Te pedimos, Deus, dai-nos força para que possamos ver o nosso irmão como um irmão de caminhada. Dai-nos força, Deus, para que possamos perdoar aqueles que nos magoaram. Dai-nos força, Deus, que possamos nos libertar dos pensamentos negativos, dos pensamentos destrutivos que muitas vezes nos chegam. Dai-nos força, Deus, para que possamos vencer aquelas tristezas que nos tocam muitas vezes. Não sabemos de onde elas vêm, mas tu, Deus, que é nosso Pai Criador, sabe que às vezes podem ser lembranças de vidas que ainda temos que aprender a nos melhorar. Por isso, Deus, te pedimos, dai-nos força para que cultivamos pensamentos de saúde, pensamentos de equilíbrio, pensamentos de amor ao próximo, pensamentos de perdão aos familiares com quem convivemos e aos amigos. Dai-nos força, Deus, para que nos libertemos das ilusões da tola vaidade que muitas vezes nos visita. Dai-nos força, Deus, para que possamos, ao findar do dia, encontrarmos em nós muita paz, muito equilíbrio, muita harmonia para poder dizer a Ti: obrigada, Deus, por esse dia que findou, mas te pedimos força para que amanhã possamos estar serenos, com paz, equilíbrio e harmonia. Obrigada, Deus, por essa nossa casa de oração. Obrigada, Deus, pela equipe espiritual que tanto nos ampara e que possamos ter sempre os ensinamentos das leis morais conosco vivas em nosso pensamento. E que assim seja.